Se você está com problemas no Wi-Fi ou quer melhorar a sua rede, eu vou mostrar neste vídeo uma das melhores soluções em termos de custo-benefício no momento. O Wi-Fi Mesh Deco S7 da marca TP-Link, que é um sistema que literalmente vai resolver todos os problemas de Wi-Fi da sua casa. Pois se tem uma coisa que é chata demais é ter problemas com Wi-Fi, concorda? Chega de ter lugares na casa em que o sinal é ruim, ou dos filmes ficarem travando quando vai assistir, ou até mesmo os dispositivos de casa inteligente ficarem desconectando. O Deco S7 vai resolver tudo isso, e ele é mais simples do que você imagina, sem contar que você vai poder gerenciar toda a sua rede por um aplicativo de celular. E eu vou detalhar tudo o que você precisa saber neste vídeo. Então fica até o final que vai valer a pena. Mas bora começar o vídeo aqui. Vamos lá? Neste vídeo, além de falar as especificações do Deco S7, eu vou mostrar como fazer as configurações e mostrarei o resultado de alguns dos testes que eu fiz aqui na minha casa. Mas além disso, vou passar dicas importantes de como configurar uma rede Wi-Fi Mesh e mostrar alguns dos aplicativos que costumo usar para isso. Mas a primeira coisa que você precisa entender é o como uma rede Mesh funciona, e é por onde começaremos o vídeo. Diferente dos sistemas de rede Wi-Fi, onde os roteadores e extensores operam de maneira individual, o sistema Wi-Fi Mesh opera de uma maneira unificada, onde todas as unidades, chamadas de nós ou APs, capturam e transmitem o sinal pela casa. Isso possibilita uma melhor cobertura de sinal e conexões com velocidades mais rápidas. Sem contar que a interligação entre os nós pode ser feita totalmente sem fio, ou se você quiser uma performance melhor ainda, pode ser feita de maneira cabeada. E uma das grandes vantagens da rede Mesh é que você pode ir adicionando mais nós na sua rede, ampliando a cobertura do sinal. Vamos carregar aqui uma imagem na tela para explicar melhor isso. O primeiro Deco deverá ser conectado com um cabo de rede ao modem da operadora. E ao fazer isso, ele se torna o nó principal, ou seja, ele será o roteador da rede e vai criar a rede Wi-Fi. Aí você pode ir adicionando os demais nós conforme necessário, e eles passarão a compor a rede Mesh da casa, ficando como nós secundários e unificando a rede, ou seja, em toda a casa terá apenas uma rede gerenciada por todos os nós, e você poderá adicionar até 6 nós na sua rede. E aqui vem uma coisa muito importante que você deve entender. Como falei antes, a conexão entre eles pode ser sem fio ou cabeada. Porém, quando a conexão for sem fio, que é a forma mais simples de montar a sua rede, sempre existirá uma pequena perda de sinal, a chamada perda de salto. E quanto mais distante estiverem os nós entre si, maior será essa perda. Vocês verão daqui a pouco nos testes de velocidade que eu vou mostrar para vocês. Com isso, se você não quiser ter perda nenhuma, a melhor solução é fazer a interligação entre eles de maneira cabeada. Mas eu te digo, por Wi-Fi atende também muito bem. Vamos agora falar de pontos específicos do modelo S7. Mas antes, deixa eu só avisar que se você se interessar por este dispositivo, eu vou deixar o link de comprar na descrição do vídeo e no campo de comentários. E neste link terão opções de pack com 1, 2 ou 3 unidades. E ao longo deste vídeo você conseguirá entender qual vai ser o ideal para você. Honestamente, eu acho o S7 um dos melhores custo-benefício que tem atualmente. É sério, gente. Ele não é o modelo de Deco mais avançado que tem no momento, mas ele é realmente muito bom. E muitos colegas aqui do canal compraram. E se você é um dos que comprou, comenta aí no campo de comentários o que você achou desse sistema. Ele resolveu o problema na sua casa? Este é um roteador dual band, que vai criar na sua casa uma única rede que terá as frequências de 2,4 e 5 GHz. Ou seja, o Deco vai indicar para o dispositivo qual é a melhor frequência que ele deverá conectar, sempre priorizando a que proporcionar a melhor conexão. Em termos de velocidade, ele é um roteador AC1900, ou seja, velocidade de até 600 MB em 2,4 GHz e até
1.300 MB em 5 GHz. Isso porque ele tem uma tecnologia avançada chamada MU-MIMO, que permite múltiplas conexões, sem contar nas 3 portas LAN gigabit que ele possui, que podem ser usadas para interligar os decos de maneira cabeada ou então conectar dispositivos como PCs, Smart TVs e outros. Além da velocidade, que é um item extremamente importante para uma rede Wi-Fi, um outro ponto fundamental é a cobertura de sinal que cada nó ou ponto de acesso pode proporcionar. E o S7 não decepciona, ele possui 3 antenas tipo omnidirecional, mas um ponto importante a observar: o método construtivo da casa ou apartamento ou até mesmo as interferências externas podem influenciar diretamente no alcance. De acordo com as especificações, cada nó do S7 consegue dar uma cobertura de sinal em 2,4 GHz de até 195 metros quadrados. Mas isso em um cenário perfeito, tá? Ou seja, sem nenhum obstáculo como paredes, janelas e portas, ou até mesmo interferências de outras redes Wi-Fi ou aparelhos domésticos. Ou seja, literalmente para 195 metros quadrados é no meio do mato, tá, gente? Sem nada interferindo. Com isso, na prática, este número cai bastante, variando de cada caso. Eu costumo estimar que cada nó consegue dar uma boa cobertura de sinal em algo em torno de 60, 70 metros quadrados aí estourando, tá? Só para vocês terem ideia, aqui em casa, que é um apartamento de 144 metros quadrados, com construção antiga e tem dispositivo de casa inteligente até não querer mais, um monte de redes Wi-Fi, para ter um bom sinal aqui, eu tive que pegar o pack com 3 nós. Daqui a pouquinho eu vou mostrar na distribuição aqui da planta, nos testes que eu fiz aqui em casa. E na parte de recursos, ele não decepciona, ele possui um conjunto de funções que ajudam demais, como o roaming rápido, onde se você estiver andando pela casa com seu celular, nunca vai perder a conexão, ele sempre vai estar conectado na rede. Não vai ter isso daí, de você estar fazendo uma videochamada andando pela casa e o sinal ficar caindo. Além disso, possui a função QoS, que consegue priorizar a conexão de alguns dispositivos. Por exemplo, se você tem um Fire TV ou um videogame e ativa o QoS para ele, o sistema DECO vai direcionar uma conexão melhor para esse dispositivo. E isso ajuda muito, principalmente em jogos online ou assistindo um filme ou uma série. Além disso, ele possui firewall para proteger sua rede e controle de paz avançado, para definir o que a criançada pode ou não acessar. Sem contar que o aplicativo vai permitir que você controle totalmente a sua rede, sabendo quem está configurado, configurando rede de convidados e muito mais. Realmente bem legal. Bom, tudo isso é muito legal, mas vamos mostrar um pouquinho aqui na prática como funcionou. Eu vou carregar a planta do meu apartamento aqui para mostrar para vocês. Como comentei antes, para ter uma cobertura mais completa em casa, eu optei por pegar o kit com 3 roteadores e posicionei um na sala de TV, que é onde fica o meu modem, outro no quarto e outro na cozinha. Mas como eu cheguei à conclusão que estes eram os melhores pontos? Usando o aplicativo de celular Wi-Fi Analyzer, eu instalei o nó principal ao lado do meu modem e configurei a rede. Com isso ele já criou a rede. Aí fui no aplicativo e ele vai mostrando a intensidade do sinal e fui andando pela casa. Quando chegou no quarto, é um dos pontos onde eu posicionei, a barra de intensidade do sinal começou a cair muito. Aí pronto, defini aqui, ele estava no verde, no finalzinho do verde, pronto, este era o melhor ponto. Aí fui em direção à cozinha e lá identifiquei que seria um outro melhor ponto também, colocar ele ali na minha cozinha, ou seja, o DECO deve ser sempre posicionado no local onde o medidor, se você quiser optar por utilizar o Wi-Fi Analyzer, estiver no verde. Senão você vai ter que meio ir tentando, entendendo como funciona o seu sinal, tá? Mas isso, você só vai precisar se preocupar se você fizer a configuração com fio, usando o próprio Wi-Fi para interligar os nós. Se você optar por fazer de maneira cabeada, aí você não vai ter perda de sinal nenhum, aí não precisa nem se preocupar muito com isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui como ficou a medição de velocidade aqui em casa em cada um dos cômodos. 3, 2, 1, go!
Para essas medições eu simulei o pior cenário possível, ou seja, com todas as portas da casa fechadas, e eu usei no teste o aplicativo Speed Test, que é gratuito e roda diretamente no celular. E como as interligações estão por Wi-Fi, podemos observar uma perda de velocidade ao longo dos cômodos. Quanto mais distante do deco principal, maior é a perda de salto que comentei antes para vocês. Mas não pense que este foi um resultado ruim, muito pelo contrário, pois como meu apartamento é muito antigo e com paredes muito grossas e cheias de ferragem, eu sempre tive problemas com o Wi-Fi aqui em casa, onde em alguns cômodos o sinal nem chegava. E depois que eu comecei a usar sistemas mesh, resolvi este problema. E observem que mesmo nos pontos mais distantes, obtive uma velocidade de quase 100 mega. Na sala de TV, que é onde está o deco principal, o resultado foi quase que pleno, com 528 megas. No estúdio, ao lado da sala de TV, o celular permaneceu conectado ao deco principal, porém já teve uma queda na velocidade, chegando a 382 mega. No quarto, o celular conectou ao deco que está lá no quarto. Aí já teve uma perda um pouco maior na velocidade, com 239 megas. Na sala, ele permaneceu conectado no deco do quarto e atingimos aí 138 mega. Aí eu fui andando pela casa, fui até a copa e o celular conectou no deco da cozinha. E a velocidade ficou em 117 megas na copa e 116 megas na cozinha. Mas acreditem, essas velocidades são mais do que suficiente para os dispositivos de casa inteligente que eu tenho, que conectado no Wi-Fi devem ser aproximadamente uns 50, e também para que eu possa assistir vídeos e séries, inclusive em 4K, mesmo lá na sala onde a velocidade ficou um pouquinho menor. Mas aqui vai um ponto importante, velocidade em si não é tudo. Uma coisa também muito importante é a medição do ping e do jitter, que basicamente são a latência da conexão. E os resultados foram muito bons. Em todos os cômodos, não teve ping maior do que 20 milissegundos e o jitter não passou de 10. Ou seja, isso é um indicativo de que a estabilidade da conexão está muito boa e eu poderia tranquilamente até jogar jogos online em cada um dos pontos da casa que eu não vou ter problema nenhum. Mas como falei antes, se você não quiser ter perda alguma, é só cabear os decos. E eu fiz aqui um cabeamento provisório aqui para poder mostrar um testes para vocês, onde eu interliguei o deco principal com o deco do quarto. E dá uma olhada na diferença que deu. Ao refazer o teste de velocidade, o download ficou em 539 MB no quarto. Ou seja, nenhuma perda. E é por isso que é como eu falei antes, não quer ter perda? Interliga os decos. Como prometido, eu vou explicar aqui um pouquinho do como é feita a configuração, mas é extremamente simples, tá? É tudo feito pelo aplicativo Deco e ele é extremamente intuitivo, tudo aparece na tela lá para você. Quando você iniciar o aplicativo pela primeira vez, vão aparecer instruções detalhadas de cada passo que você vai ter que fazer. O primeiro passo será configurar o nó principal. Desliga o modem da tomada e retira o roteador Wi-Fi existente, caso você tenha algum outro roteador. Aí você vai ter que ligar um cabo LAN que vem junto no kit entre o Deco S7 e o modem. E pode usar qualquer uma das portas, tá? Eu costumo usar a porta 1, sei lá, é mania de velho. Feito isso, liga o Deco e o modem, a tomada e aguarda alguns segundos, até que o Deco comece a ficar com uma luzinha azul piscando na parte superior. Aí você vai no aplicativo e manda seguir a instalação. Ele vai conectar o Deco e posteriormente vai perguntar o nome e a senha da rede. Feito isso, ele vai para uma tela para perguntar, adicionar outros decos à rede. Você pode adicionar os outros decos, estando no mesmo ambiente, pode configurar tudo no mesmo lugar. Se você quiser fazer isso daí, facilita bastante a vida, e aí você utiliza o aplicativo lá, o macetinho que eu falei do aplicativo Wi-Fi Analyzer, para ir posicionando eles na sua casa. É a forma que eu pessoalmente acho mais simples de fazer. Já estamos chegando ao final do vídeo, me desculpem, ele ficou enorme, mas eu não poderia finalizar esse vídeo sem passar algumas dicas importantes para quem possui dispositivos de casa inteligente. A primeira é que se você já tiver vários dispositivos e não quiser ficar perdendo tempo reconfigurando todos eles, você pode criar a nova rede com Deco S7 usando exatamente o mesmo nome e senha da rede antiga.
Ao fazer isso, os dispositivos vão conectar na nova rede achando que estão conectando na antiga. Mas é fundamental que você desative a rede Wi-Fi antiga, tá? Senão vai gerar conflito de rede. Se você estiver usando o Wi-Fi do modem da operadora, pelo amor de Deus, se usar o mesmo nome e senha, tem que desativar ele, tá? Outra dica importante também para dispositivos de casa inteligente, principalmente para quem tem dispositivos mais antigos, da Sonoff, por exemplo, você deverá confirmar se a criptografia da senha Wi-Fi está como WAP/WAP2. Isso é fundamental para alguns dispositivos mais antigos conectarem. É bem simples fazer isso. Vai no aplicativo, seleciona o mais na aba inferior e clica em configurações Wi-Fi. Aí clica lá sobre rede 2.4 e 5 GHz e confirma isso no campo de segurança. E a última dica é com relação à interligação dos decos de maneira cabeada. O ideal é você utilizar as portas RJ45 que tem na traseira de cada um dos decos, interligando eles entre si de maneira cabeada, tá? Mas se não quiser fazer isso, você pode utilizar um switch, mas ele tem que ser ligado ao nó principal. Liga ele com um cabo num switch gigabit, pelo amor de Deus, e dele distribui o cabo para os outros decos. Bom, pessoal, é isso aí. Eu realmente gosto do sistema Deco da TP-Link, é o que eu uso aqui em casa há vários anos e desde que coloquei esse sistema, nunca mais tive problemas com o Wi-Fi. E relembro que o link de compra está na descrição do vídeo e no campo de comentários. E novamente peço desculpas por esse vídeo ter ficado tão grande. A intenção foi abordar os principais pontos e se ficou faltando alguma informação ou se você tiver alguma dúvida, é só postar aí no campo de comentários que eu farei o possível para tentar te ajudar. Um grande abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo!